Seguindo com a série de vídeos onde eu falo da reversão de motores monofásicos, nesse vídeo, que vai ser bem mais curto, eu quero falar especificamente sobre o circuito de comando quando se faz a reversão utilizando contatores. É basicamente uma sequência do vídeo anterior. Eu vou deixar um card aqui em cima para quem quiser aprender como é o circuito de força. Também tem um vídeo falando de como funciona a reversão, o que acontece dentro do motor monofásico para que ele gire no sentido oposto. E nesse vídeo eu ainda explico como fazer uma ligação para poder ligar e reverter o motor utilizando uma chave de alavanca de 3 posições e 2 polos ou uma chave gangorra na mesma situação, com 3 posições e 2 polos. Vou deixar um card desse vídeo aqui também para quem quiser acessar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar o sino para receber as notificações. E eu peço também para deixar o like para nos permitir continuar gravando aqui para o canal. Bom pessoal, vamos direto ao ponto. Então tá aqui o esquema de reversão de motor monofásico, o esquema de comando somente, né? Eu já fiz o esquema de força no vídeo anterior, como eu falei. E por que eu fiz dessa forma com imagens em vez de mostrar um projeto de fato? Porque tá cheio de projetos na internet e nem todo mundo tem familiaridade com aquele esquema tradicional com símbolos em vez da foto dos componentes. Nem todo mundo tem familiaridade com aquilo e por isso eu resolvi fazer de uma forma diferente justamente para atender essa outra fatia do público aí que não costuma trabalhar com projetos. Então com as imagens assim, pode não ficar tão organizado quando se tem muitas conexões a serem feitas, mas aqui como foi separado o esquema de força do esquema de comando, então são poucas conexões, acabou ficando bem didático, bem fácil de entender, e até por ter sido separado, então que nós não temos conexões aqui nos contatos de força, né? No esquema de força nós tínhamos conexões sendo feitas aqui, nos 3 polos do contator, mas não tínhamos no contato auxiliar e nem na bobina do contator, né? No esquema de força nós não tínhamos isso. Aqui, como é o esquema de comando, então nós temos a conexão da bobina e do contato auxiliar. Nesse caso, então, como eu falei aqui, é uma chave comutadora que vai fazer essa função, mas tem outro esquema que eu vou mostrar na sequência também com chave de alavanca, para quem quiser aprender. Então vamos lá, aqui no circuito de força nós temos um disjuntor que é para proteção da instalação contra curto-circuito e sobrecarga. Nesse caso aqui está um disjuntor, nessa imagem está um disjuntor de 3 amperes, mas isso não quer dizer que para comando tem que ser de 3 amperes. Vai de acordo com o cabo que está sendo utilizado, né? Nesse caso aqui utilizei um de 3. Então vem a fase que passa pelo disjuntor e aí deriva para os 2 contatos da chave comutadora. Essa chave comutadora tem 2 contatos abertos, ela tem 3 posições e são posições fixas. Então como ela está no meio aqui agora, nenhum dos contatos está fechado e nenhum dos contatores está ativado. Se eu virar ela com a parte branca aqui para a esquerda, eu vou girar no sentido anti-horário, no caso, eu vou ligar um desses contatos e um desses contatos, o que acontece? Se eu ligar o primeiro contato, por exemplo, a fase ela vem aqui, passa pelo contato fechado do contator, é importante que passe pelo contato fechado e não aberto, e depois vai para a bobina do contator. Por que está passando pelo contato fechado? Para fazer um intertravamento elétrico, para garantir que esses contatores não acionem juntos. Eles já não acionariam juntos, porque esses contatos aqui, eles não acionam juntos. Se a chave tiver, se eu girar ela no sentido horário, eu ligo um dos contatos. Se eu girar para o sentido anti-horário, eu ligo o outro contato. Se eu deixar no meio, nenhum deles fica fechado. Então, nesse caso, eu já não tenho o fechamento dos 2 contatos e eu já não fecharia os 2 contatores. Mas imaginem que em alguma situação esse contator pode dar defeito, ou ele pode, em alguma eventual sobrecarga, caso eu não tenha uma proteção, o motor ele pode acabar sobrecarregando e colando os contatos de um desses contatores. Aí nesse caso ele vai ficar fechado, ou a própria bobina às vezes pode dar alguma sobretensão aqui nessa fase e aquecer essa bobina e a bobina deformar e travar o contator fechado. Aí mesmo que eu desligue a alimentação, como ele vai estar travado, ele pode continuar fechado e aí ao ligar o outro contator eu vou ter um problema de curto-circuito. Então para evitar que isso aconteça, eu faço um intertravamento elétrico, porque daí se algum desses aqui travar, o contato fechado ele vai se manter, ele vai ficar aberto, né, já que o contator ele vai estar comutado, então o contato fechado ele vai ficar aberto e não vai permitir que o outro contator acione. Então, por isso é importante fazer um intertravamento pelo menos elétrico. Existe também um intertravamento mecânico, interessante também que se tenha, caso se tenha orçamento para colocar também intertravamento mecânico é importante, mas pelo menos o elétrico aqui ele já vai dar um nível de segurança muito alto.
Então, quando a fase passa aqui por um desses contatos, ela passa também pelo contato fechado do contator e vai na bobina do outro contator. Como o neutro ele já está conectado direto aqui, então o contator ele vai acionar quando a chave estiver virada então para uma das posições. Se virar para outra posição e fechar o outro contato, reparem, vai passar pelo contato fechado de um dos contatores, também, assim como foi no outro, né? Passa pelo contato fechado e volta aqui para o outro contator na bobina dele. Se eu fizer um comando com duas fases, a única coisa que vai mudar é que eu vou ter que ter um disjuntor bifásico aqui, e uma das fases vai passar aqui por esse disjuntor, né? E o ideal é que a fase ela não venha direto para as bobinas, então eu poderia utilizar mais contatos aqui nessa chave para poder seccionar tanto uma fase quanto a outra, né? Seccionar as duas fases. Utilizando o neutro não é necessário, dá para jogar direto aqui na bobina, não precisa ficar seccionando. Porque do ponto de vista do funcionamento, se eu jogasse uma fase direto aqui, passando ou não pelo disjuntor também funcionaria, mas não fica correto, né? Pode acabar causando um acidente porque ninguém espera que tenha uma fase direto na bobina de contator. O outro esquema, então esse esquema aqui está dominado, né? É simples, passa pela chave comutadora, ela vai acionar ou um contator ou outro, e aqui tem o esquema de intertravamento. O outro esquema é como a chave de alavanca. No caso da chave de alavanca, o que muda é que ela não tem dois contatos independentes, ela tem um comum aqui no meio, então a fase ela vem direto aqui nesse comum, e aí joga para um lado ou joga para o outro. Se jogar para um lado, aqui o restante é tudo igual, né? Passa pelo contato fechado e vai para o outro contator, ou se vir no outro, passa pelo contato fechado e volta para o primeiro contator. Aí, nesse caso, quando eu tenho o comando fase neutra, eu posso fazer dessa forma exatamente como está aqui. Se eu tiver um comando com duas fases, eu preciso colocar um disjuntor bifásico, e essa chave aqui ela precisa ser de dois polos. Aí eu coloco uma fase em cada um dos polos, e a saída aqui daí fica correspondente, né? Do lado esquerdo vai passar por esse contator e vai vir nesse, né? Nesse lado aqui eu estou alimentando esse contator, então o outro polo que estaria do lado aqui desse parafuso, a outra conexão que estaria do lado, eu preciso levar direto na bobina desse contator. Eu tenho que olhar o contator que está sendo acionado. Se o meu contator não tiver contato auxiliar fechado, eu posso colocar um bloco aqui em cima, e aqui é necessário o bom senso do operador para que ele não reverta o motor com ele ainda em movimento. Quando eu não consigo confiar no bom senso do operador, quando eu quero fazer algum tipo de bloqueio, aí é necessário utilizar temporizadores. É possível fazer esse comando aqui com temporizadores e até um comando com selo também, com retenção, é possível fazer. Fica bem mais complexo. O temporizador acaba não deixando tão complexo, mas o contato com selo, sim, pelo fato de ter a reversão, vai ter que ter o temporizador também. Então, nesse caso, caso queiram aprender esse esquema mais complexo, deixem aí nos comentários. Se quiser deixar alguma sugestão de outro vídeo também, podem deixar nos comentários que nós vamos levar em consideração na hora de gravar novos vídeos para trazer conteúdos que são de fato relevantes aqui para vocês.